tudo bom? Sou o Guilherme Afonso, esse é o Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal. Eu achava que você queria entrar no Vamos Falar Sobre, você vai falar alienígenas. Não, você vai falar a frase toda. Tá, então você vai começar? Ou... Vou fazer de novo. Tá, então bom. Pô, eu tinha te explicado. Dali eu... Déficit de atenção. Que ótimo professor. Oi, tudo bom? Sou o Guilherme Afonso e esse é o Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal. E hoje vamos falar sobre alienígenas. Vamos começar. Seguinte, a gente sabe que alienígena existe. Isso é você que está dizendo. Não, alienígena existe. Existe ou não, não sei. Meu amigo, olha só. Nem eu nem você sabemos. Tá, Eles mas- podem existir, é uma possibilidade. Ok, mas é que o Só cara, o que universo você é não- muito gigante. Pra Sim, não ter... é, só que você não tem evidências para afirmar. Esse é o primeiro ponto. Tá, ó, eu tenho evidência que eu tinha uma professora na quarta série. Que se ela não era alienígena, Tá, você assistiu Homem de Preto antes da gente gravar esse vídeo. esse documentário, que é um documentário excelente, assista esse documentário, Homens de Preto, tem 3 episódios. Tá. Não, mas eles existem, é fato. Tá, tudo bem. É fato, porque olha só, o universo é gigante, e é muito gigante, e é idiota a gente achar que só Não, esse eu concordo planetinha... com você, só que a gente tá Ótimo, falando aqui muito bom. de... Agora a gente vai pra parte boa. Só que não depende do que a gente acha, a questão é essa. Não, A questão ok. é o que a gente sabe. Tá bom, independente dessa parte tão assim, né? Filosófico? Isso, filosófica, a gente entra em acordo que alienígenas existem? Não. Que eles... É uma hipótese plausível. Ok, uma hipótese plausível é que existe. Beleza. No meio termo é isso. Vamos Tá. tá. Ok. Disso, eu te pergunto, por que em todos esses anos que o mundo existe, uma outra civilização não pode ter vindo até aqui? Pode. Exato. Então, muito bom. Cara, e aí a gente acaba o vídeo porque o professor de história já disse que pode. Obrigado, até a semana que Mas vem. falar que pode é diferente de dizer que veio. Não, vieram. Não que eu acredite nisso plenamente. Eu não sou também o Tsukalo e nem vou defendê-lo, né? Porque eu acho que limites. O cabelo ia ficar legal em você. Ia. Caralho, imagina. Faz aí, Matheus. Não. Não, eles existem e eles já vieram aqui no passado. É fato. Não tem como falar que não. Tem. Tá. Vamos começar. Melhor dizendo, não Não. tem nem... A questão aqui, meu caro Guilherme Afonso, Eu. do canal Guilherme Afonso, a questão do programa, do Alienígenas do Passado, que a gente vai conversar tal, sobre Sim, aliens sim. na história e tudo mais, o que acontece? É uma espécie... Você já ouviu falar num negócio chamado Deus das Lacunas? Não, isso não. É um tipo de falha argumentativa que é, quando você não sabe alguma coisa, você insere a resposta, normalmente no caso desse procedimento, com uma interferência divina, ou então é assim porque, tá, Deus, porque quis. Deus quis E aí assim. no caso é um tipo de Deus das lacunas, só que no caso o alien das lacunas. E aí eu até ligo com o livro, aquele livro muito bom, que eu não li, mas eu sei que ele é muito bom, que seriam Os deuses astronautas. Aí, Então, pronto, eu tô... é, eu sou um gênio. Então, só que o que acontece? Pra quem assiste Alienígenas do Passado, sabe que quando eles vão em alguns lugares, visitam coisas que são teoricamente inexplicáveis, ou então querem dar outras possibilidades, que como a gente disse, alienígenas podem existir, a questão aqui Sim. não é essa. Sim. A questão é você colocá-los na história de uma forma completamente sem embasamento e muitas vezes uma inferência posterior ou externa. O que eu quero dizer? E tem uma coisa muito interessante que a gente também conversou, que é o seguinte: quando você assiste Alienígenas do Passado, você assiste Eu você. assisto. Tem 10 temporadas o negócio. Tem 104 episódios. Eu olhei antes da gente Ah, fazer bom, esse achei vídeo. que você tinha obviamente. decorado. Não, obviamente. Olhei antes da gente fazer esse Ok. vídeo. Só vale as 3 primeiras temporadas. O resto, o Tsukalo tá maluco e aí fode tudo. Ah, só depois ele tá maluco. Isso. Tá. Eles vão normalmente para lugares em que nós, e quando eu falo nós, a comunidade científica, a civilização ocidental, por assim dizer, as Tá. faculdades, enfim, já tem muitos poucos registros escritos, arqueológicos, que são os clichês. Índia, maias, astecas, Sim. incas. Normalmente são coisas que nós já temos pouco conhecimento, então fica muito mais fácil você inserir esse pensamento de que, olha, a gente não sabe como eles fizeram, logo alienígenas. Não é bem assim. É. Não é que a gente não sabe, veja bem.
Vamos começar Por que eles não questionam o pelo Coliseu, principal. por exemplo? Por que eles não questionam o Coliseu? Porque o Coliseu é fácil saber que foi o homem que fez, porque tem toda a mesma arquitetura do monte de coisa. Porque está documentado. Tem lá, bonitinho. E porque faz parte da nossa herança civilizatória, por assim dizer. Né? Nós fazemos parte da civilização ocidental, né? Sim. Resumindo, né? Começa lá na Grécia, vai para Roma, blá, direito romano, aí vem os portugueses pro Brasil. Nossos queridos patrícios. Entendeu? Então, o que acontece? Se você questionar esse tipo de coisa, primeiro, é desnecessário, porque você tem registros de como os romanos construíram aquilo. Sim. Ao contrário de como os astecas construíram as pirâmides ali perto da cidade do México. Sim, E também é questionar a sua própria civilização, em vez de você questionar a dos outros. Aí entra aquela coisa também, um certo darwinismo social, né? De, olha, se os romanos não sabiam como fazer isso, então como é que esses índios aqui da América Latina sabiam? E aí, como é que você me explica que tem aquelas pedras gigantescas que é cortada milimetricamente, tudo bonitinho, encaixado uma em cima da outra e aquilo nunca caiu em 5 mil anos? Então, aí eu vou te Alienígenas. dar a resposta que ninguém gosta de ouvir, mas é a única resposta possível, às vezes. Não sabemos. Não, o não sabemos não vale. A gente tá aqui para buscar a verdade, não sabemos. Para isso que eu te Mas trouxe. a verdade é que não sabemos. Para isso que eu trouxe um dos maiores historiadores, um dos maiores historiadores do YouTube brasileiro, eu trouxe só para isso. Só pra gente chegar na verdade. Esse é o título que minha família queria que eu tivesse um dia. Desde sempre, com certeza. Exatamente. Quando eu nasci lá na maternidade. Esse vai ser um dos maiores historiadores do YouTube brasileiro. Sim. A enfermeira quis internar ela porque o que é YouTube? O que é YouTube em 1920? Das pirâmides. Eu quero focar nas pirâmides. Porque eu gosto de pirâmide. Que tem um monte de documentação, um monte de vestígio arqueológico, inclusive. Isso, ok. O que impede de realmente uma raça alienígena ter vindo e falado... Puxa, vem cá. Ó, vocês vão fazer um negócio aqui que é assim, assim, assado, vai subindo e pronto. Por que não? Por que não? Então, mas aí você está invertendo o ônus da prova. Não interessa, o canal é meu. Quando for no seu canal, aí eu tenho que defender. Me explica das pirâmides. O que você quer que eu te explique? Eu quero que você me explique como que os caras... Não precisa nem ser as pirâmides. Por exemplo, o Stonehenge. Nós temos registros e inclusive hipóteses arqueológicas no Egito. De como as pirâmides foram construídas. Mas aí eu lembro... Sabe o que acontece em relação às pirâmides? O que acontece? O que causa o deslumbre das pessoas. Porque para que serviam as pirâmides? Para enterrar as pessoas, né? Exatamente. Os reis. Aí você olha a pirâmide de Giza, por exemplo, aquela coisa gigantesca ali perto do Cairo, sim. E você não consegue crer que alguém construiu aquilo lá só para ser um túmulo. Não, então consigo. você precisa supor que tem que ter sido alguma outra coisa. Aí vai ter gente que vai fazer a correlação com os celeiros bíblicos, vai ter gente que vai achar que é ET, vai ter gente que vai achar que é tanque de combustível de nave espacial de ET, tem essa também. E aí já é ir muito longe. Entendeu? E aí, aí acontece também uma certa racionalização dos mitos, né? Tanto que essa é outra grande tema dos vídeos do canal, do programa do Alienígenas do passado. Quando eles pegam, por exemplo, histórias bíblicas ou então mitos greco-romanos e tentam racionalizar. Né? Então Noé teria sido um ET e a Arca de Noé, na verdade, é uma metáfora para um banco genético. Né? Então a carruagem de Apolo, em vez de ser uma metáfora para o próprio Sol, na verdade é uma metáfora para uma nave que literalmente cruzou os céus. É uma racionalização dos mitos. Por exemplo, aqueles quadros, que os caras fazem o quadro, pintura de Jesus e tal, não sei o quê, direto tem uma bolinha assim num canto brilhando que é a nave espacial. Não, é de dia é nave espacial. Não pode ser o Sol também. Não, mas o Sol tá do outro lado, entendeu? Tipo essa imagem aqui, ó. Viu? Tem aqui em cima, tem um... Entendeu? Você não faz ideia de que imagem eu tô falando, né? Não, tem a porra de uns quadros de renascentismo e tal, não sei o quê, que tem, tipo, umas luzes que você olha e você fala, é uma nave espacial que tá ali no céu. Então, mas isso é apontando com a luz pra baixo, entendeu? Tá, mas isso é uma inferência externa e muitas vezes pode ter um simbolismo outro. É porque não dá pra perguntar porque os caras já morreram. Então... Por isso que eles são alienígenas do passado, entendeu? Mas, por exemplo, olha só, você falou que é foda imaginar que era só um túmulo. O Oscar Niemeyer fazia umas coisas foda, certo? E ele fez, como é que fala? Monumentos que são só monumentos que meio que não servem pra nada, é só umas coisas grandes. Só que ninguém acha que foram alienígenas porque já tem concreto armado. Porque não tá no passado.
Também. Daqui a 1000 anos, vão olhar para as obras do Niemeyer e vão falar, isso é um alienígena. Vão olhar a foto dele e vão ter certeza. Então, é isso que eu tô falando, porque assim... Mas daqui a 1000 anos, alguém achar o vestígio de uma revista do Super-Homem e achar que aquilo é prova documental de que um alienígena veio de Krypton pro planeta Terra. Tem um quadro maia, se eu não me engano, eu acho que é maia, que tem tipo o desenho de um foguete voando. Você já viu? Aquilo é o que você acha que é um foguete. Não é. Os caras no programa lá, eles falaram que é um foguete. Então, mas Minha base é o programa. Isso se chama inferência externa, justamente. É você achar uma descoberta arqueológica e você olhar, em vez de pesquisar o que... Olha só, em vez de você pesquisar o que o Maia, Inca, quem for, quis dizer com aquilo, é você colocar o que você está dizendo sobre aquilo. Mas tá lá, dá pra ver que é uma nave. E por que os Maia não podia ser uma nave? Podia. Por que você acha que não? É isso que eu quero saber. Eu quero desconstruir você tá muito preso em amarras da história. Então, eu quero saber por que você... O que você tem contra os alienígenas do passado? Aí eu vou cair no chavão de todo youtuber de canal educativo ou científico. Que é citar Carl Sagan. Achei que você ia mandar eu estudar mais. Não. É citar Carl Sagan. Você ia Sagan. levantar, vai estudar isso aí. É citar Carl Sagan. Para você fazer afirmações extraordinárias, você precisa de evidências extraordinárias. Ok. E ter o que a gente tem não são evidências, são falta de evidências que entra naquela coisa que eu te falei do Deus das lacunas, exemplo, ou aliens das lacunas. Aliens da lacuna eu acho que é até muito mais legal falar. Mas, por exemplo, lá na Inglaterra, lá na Escócia, o Stonehenge lá, o negócio lá, são pedras que não são daquela região, que são de longe pra caralho. E como é que elas foram parar lá? Não pode ser um alienígena que da mesma forma que ele puxa a vaquinha pra cima, ele não pode ter puxado a pedra pra cima e soltado lá? Pode. Você tem prova? Não, mas... Então pronto! Mas e se, veja bem, pode ser tudo um grande plano, porque, por exemplo... Agora você vai entrar nos Illuminati, no povo reptiliano. Não, isso a gente sabe que é falso. Isso não, isso pelo amor de Deus. Não, isso eu não posso falar. Mas o Stonehenge tem outra similaridade com o que eu falei antes. Stonehenge é uma herança da cultura celta. Sim. Antes, e os celtas, por exemplo, eles não tinham documentação, não deixaram nenhuma documentação escrita, nenhuma fonte escrita. Então a gente não sabe o que eles quiseram fazer com aquilo, a gente não sabe como eles fizeram aquilo. Então, novamente, é você questionar um elemento fora. Voltando, dos 104 programas do Alienígenas do Passado, só tem 4 que questionam alguma coisa da chamada civilização. A geografia de Washington, da cidade de Washington, que seria um plano arquitetônico, geométrico, herança dos alienígenas que deram para os Founding Fathers dos Estados Unidos. Mas esse... 2 falam que Da Vinci seria um alien. Pode ser, o cara escreveu ao contrário. Você já tentou escrever ao contrário? Óbvio que não, isso é normal. Então, mas é difícil pra caralho, eu já tentei. Então, muito difícil. Mas ele não tinha YouTube, ele não tinha o que fazer, então ele podia gastar tempo com isso. Ficar treinando em casa. E Sócrates também seria um alienígena, segundo eles. De resto, ou se trata de civilizações fora do eixo greco-romano, ou então de histórias mitológicas, ou então de histórias bíblico-religiosas, que aí você tenta racionalizar o mito, Sim, que era algo muito feito no século XIX. É um método de pensamento que vem do século XIX. Tem uma coisa, tem um filme, o Independence Day, por exemplo. Vai sair um filme novo. Sem o Smith. Sem o Smith. Vai ser uma bosta. Ou não sei. Mas é o seguinte, eles usaram uma teoria que eu gostei muito. Porque falam, se tinha alienígena do passado, por que não tem agora no presente? E aí agora você vai tirar a sua máscara e vira um alienígena, ia ser foda. Não, a gente ainda não está preparado para isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. No filme o que eles vão usar é que veio aquele primeiro pessoal que destruiu tudo, que era tipo uns soldadinhos, e o resto tá fora do mundo esperando. Enquanto pra gente passou 20 anos de um filme pro outro, pros alienígenas que estão fora, passou tipo minutos, porque eles estão, né, tempo e espaço, não sei o que, aquela porra toda, eles estão em outro timing. Aí eu te pergunto, por que os alienígenas do passado eles podiam ter vindo, feito várias coisas, porque essas pirâmides que tem em vários lugares, dá pra ligar todas elas com uma linha. Você pode ligar qualquer coisa com uma linha. Principalmente porque o mundo é redondo, né? Então qualquer ponto liga em outro. Mas de qualquer forma, então as pirâmides estão lá, dá pra ligar uma na outra, então isso é um indício
que eles queriam alguma coisa com essas pirâmides, deixar todas elas alinhadas, né? Tudo bonitinho. Por que eles não, de repente, que tem uma teoria, que essa aí é que eu acho mais babaca, que tipo, os alienígenas que criaram o ser humano, que criaram toda a vida na Terra. Esse eu meio que discordo, mas, não sei por que eu discordo, mas é que eu acho muito, né? Mas por que eles não podem ter vindo antes, ensinaram um monte de coisa, e agora eles vão vir de novo para terminar um trabalho, saca? Tipo, por exemplo, imagina que você foi em algum lugar estudar. E aí você foi, estudou, fez as coisas que você tem que fazer, aí depois você tem que voltar para entregar o trabalho, sabe qual é? Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Por que ele não pode chegar nesse ponto? Por que você é tão contra isso? Então, aí entram duas coisas. A primeira é o seguinte, outra questão muito importante quando a gente fala de algumas civilizações antigas é dessa questão do conhecimento astronômico. Né? Tinham conhecimentos astronômicos avançadíssimos. Né? E parte desses conhecimentos... veio de quem? Justamente Dos aliens. Não foram transmitidos. Eu estou te ignorando de propósito. Eu percebi. Não foram transmitidos. Ou então, por exemplo, no caso das civilizações americanas, né? Antes da chegada dos espanhóis. Então você tem essa questão também, novamente, de racionalizar um nível de conhecimento que você não esperava, ou então que pode causar um estranhamento. E a segunda questão que entra é, a sua pergunta tem a ver o que com história? Nada, mas você tá aqui para conversar, entendeu? Não, então a gente vai conversar sobre Jornada nas Estrelas, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, Jornada nas Estrelas estabelece que os vulcanos vão chegar e vão trazer a paz, a cura de todas as doenças e tudo mais. Então o que acontece? O pessoal do History Channel não fez história, assistiu Jornada nas Estrelas e projetou o negócio. Pode ser. Mas eu ia achar legal. Mas, porra, se chegar Você percebe que se embasou uma tese gigantesca baseada em Independence Day 2? que nem saiu ainda. Entendeu? Tipo, sabe? Ué, mas vamos combinar. Quer dizer que todas as hipóteses e teorias do mundo surgiram de algo que já existia? Não, então eu posso basear em Independence Day 2. Pode, mas aí vale entra uma coisa muito interessante também, que é... Você sabe de onde vem a palavra história? Não. História vem de inquérito. História e inquérito têm a mesma origem etimológica. Certo. Então o que acontece? Quando você vai abrir um inquérito, você vai resolver aquele mistério de como os portugueses chegaram no Brasil, por exemplo. Sim. Aí você vai enumerar as suas teses e as evidências que suportam essas teses. Tá. Quais são as evidências que suportam essa tese? Qual das teses? Que eu já falei um monte aqui. Então, qual delas tem alguma evidência? Porra, tem um negócio gigante montado lá. Isso não é uma evidência? Existir uma pirâmide não é uma evidência? É uma evidência, mas é uma evidência de que aliens estiveram ali? Aqueles puta desenho gigante que só dá pra ver lá de tá cima. Tá escrito ET esteve aqui, ET agora telefone em minha casa. Agora tá escrito Greenpeace, mas... Inclusive, por exemplo, as pirâmides do Egito, elas são assinadas pelos artesãos. Não são assinadas por ETs. Ainda bem, né? Porque senão... A não ser que os artesãos sejam ETs. Mas, quais são as evidências para isso? Mas quais são as evidências que eles não são? Por que eu tenho que provar que são? Por que você não pode me provar que não são? Porque não é assim que a coisa funciona. Mas, de qualquer jeito, se você pega uma múmia... Por exemplo, essa questão da egiptologia é muito estudada fora do Brasil. Tá. Então, para você Porque aqui o nego tá cagando, né? Egito só tem no carnaval. Então, para você ver se... Né, tem um debate se eles eram núbios, se eram povos levantinos, povos semitas, povos negros, enfim. Tem muita análise genética de múmias. Tá. E a composição genética delas é humana. Veja só você. Sim, porque eram reis e faraós e tal, humanos. Mesmo de pessoas comuns. Pessoas comuns também? Mesmo de pessoas comuns encontradas eram humanos. Eles mumificavam gatos, eram gatos terrestres, não eram gatos alienígenas. Tá, se alguma coisa pode ser alienígena, são os gatos. Aí a gente tá falando, hein? Aí a gente tá falando. Eu acho que gato é alienígena, sim. Eu tenho uma teoria que o gato quer matar o dono. Todo mundo sabe disso. Pra finalizar... Você sabe que você fez a burrada de trazer gente dos canais de educação, de divulgação científica, e aí nunca tem vídeo curto, né? Ah, não, mas isso tudo bem. Você se ferrou nessa. O pessoal gosta. Ninguém tá assistindo até agora. Não, acho que o começo o pessoal assiste. Agora... Não, o começo sim, mas nesse momento tem 5 pessoas assistindo. Oi, mãe! Talvez. Não, nem ela. Minha mãe não assiste nenhum vídeo meu. Não podemos culpá-la. Tá, ok. Pra finalizar agora, ok, eu entendi que alienígenas
Talvez não sejam do passado, talvez não estejam aí, ok? Veja que eu não disse que não existem alienígenas. Estou falando Sim. que em relação à história, ao processo do construção do conhecimento histórico... Talvez eles não existiram no passado. A gente não tem evidência suficiente, é tudo uma questão de projeção. Eles podem ter existido, como pode não, Mais talvez. ou menos Vamos isso. torcer para que sim. Porque de repente vai que a sociedade evolui por causa disso. Pode ser. Os caras podiam chegar agora por causa desse fla-flu político e terminar com tudo, né? Sabe? Tipo, falar, gente, deu errado. Meteoro. Mas, o que eu quero saber é, uma pergunta séria aqui. Não, agora é de verdade. O que a gente sabe, tá? Que a CIA tem todo um trabalho, que tem lá a Área 51, que tem um monte de ET que eles já pegaram. O que me garante que você não é um agente de desinformação que me falou, não, me chama para falar de alienígena do passado, não Quem sei o me que. convidou foi você. Sim, mas na inocência e você falou, puta, agora vai, é isso que eu preciso para ser um agente de desinformação e mostrar que alienígena não existe, nunca existiu. Então, mas aí, Guilherme, essa é a questão da teoria da conspiração. Né, de que você inverte o ônus da prova e justamente por não ter provas do contrário, você supõe que aquilo é verdade. Ah, eu não tenho prova de que eu não sou um agente da CIA, logo sou um agente da CIA. Entendeu? É o mínimo que eu... Porque, Mas, sabe, pra fica tranquilo. fazer esse negócio... E aí, vamos gravar? Então é isso aí. Fala aí pra mim nos comentários se você acredita em alienígenas do passado, se você não acredita, se você acredita por quê. E fala aí, como é que te acha? Ou se são alienígenas que existem hoje, mas não estiveram aqui No passado, e não foi um ET, alguma coisa assim. Exatamente. Mas enfim, vocês podem me achar no Xadrez Herbal, xadrezherbal.com, ou youtube.com/xadrezherbal, ou twitter.com. O que é o xadrez verbal? Porque eu falei que você é o maior historiador do YouTube brasileiro, mas tipo, né? O meu canal, o pessoal do meu canal não duvido que te conheça. Se você conhecia ele, coloca nos comentários. Você já está pedindo para eles fazerem muita coisa nos Porque comentários. tem muito comentário. Eles são seus inscritos, não seus adoradores. Desculpa, gente, não precisa fazer nada. Não façam nada que ele pede. Enfim, o Xadrez Herbal é um site, um canal e um podcast sobre história e sobre política internacional. Dê uma visita, espero que gostem. Eu falo também de filmes, de cultura pop, juntando com história, né, na série Cinema e História. Dou dica, bom, cara. dá um trabalho fazer isso. Eu imagino mesmo. Dou dica de livro, enfim, e tem um podcast toda semana, que é uma espécie de noticiário de política internacional. Vai lá dar uma olhada. É frequentado por gente da pior estirpe, como esse daqui. Sim. Apesar de você nunca me chamou pra ir lá gravar, né, um podcast. Não. Tchau!